Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. E se tudo aquilo que você chama de fim for, na verdade, o começo que Deus preparou para a sua família, talvez você esteja ouvindo isso com o coração cansado, carregando dentro de si um peso silencioso. Um ambiente em casa que já não é mais o mesmo. Palavras que feriram. Silêncios que machucaram mais do que gritos. Distâncias que cresceram entre pessoas que um dia se abraçavam com alegria. Talvez você olhe para a sua família e sinta que algo se perdeu no caminho. E no fundo da sua alma existe uma pergunta que não te deixa em paz. Será que ainda há esperança? Talvez você já tenha tentado mudar as coisas. Já tentou conversar, já tentou perdoar, já tentou recomeçar. Mas parece que tudo volta ao mesmo lugar. E isso cansa, isso desgasta, isso faz até a fé ficar em silêncio por alguns momentos. Mas agora, neste instante, desacelere o seu coração. Respire profundamente. Permita que o barulho do mundo diminua por alguns segundos. Porque Deus quer falar com você. Não com pressa, não com condenação, mas com amor, com verdade e com propósito. Existe um novo começo sendo preparado. Não porque tudo está perfeito, mas porque Deus ainda está presente. Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Não com máscaras, não com palavras ensaiadas, mas com a verdade do nosso coração. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada palavra que ficou presa na garganta. O Senhor conhece a história dessa família que agora escuta esta mensagem. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Toca aquilo que ninguém consegue tocar. Restaura aquilo que parece quebrado demais. Sopra a vida onde só há silêncio. E nos conduz para um novo começo que só o Senhor pode realizar. Assim como o Senhor fez no passado, o Senhor ainda faz hoje. E é por isso que nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. E enquanto nos voltamos para as Escrituras, lembramos da história de um homem que conheceu a dor de perder tudo o que tinha. Um homem chamado Jó. Imagine aquele cenário. Um lar cheio de vida, filhos ao redor, prosperidade, estabilidade, respeito. Tudo parecia firme, tudo parecia seguro. Mas em pouco tempo, tudo começou a ruir. Notícias chegaram uma após a outra. Perdas, tragédias, dores que se acumulavam como uma tempestade sem fim. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde. E no meio de tudo isso, o ambiente ao redor dele mudou completamente. O que antes era alegria, agora era silêncio. O que antes era segurança, agora era incerteza. Até mesmo dentro da sua própria casa, as palavras já não traziam consolo. Você consegue sentir o peso desse momento? Talvez seja assim que você se sente, como se aquilo que você construiu com tanto esforço tivesse sido abalado. Como se a família que você sonhou estivesse distante da realidade que você vive hoje. Mas há algo que Jó fez que muda tudo. No meio da dor, ele não abandonou Deus. Ele não entendeu tudo. Ele não teve respostas imediatas, mas ele permaneceu. E em determinado momento, mesmo ferido, mesmo cansado, ele declara algo que ecoa até hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa não é uma frase de quem está confortável. É uma declaração de quem escolhe confiar mesmo sem ver. E é aqui que Deus começa a trabalhar. Porque o novo começo que Deus prepara não nasce das circunstâncias perfeitas. Ele nasce da fé que permanece em meio ao caos. Ao final da história, Deus restaura Jó. Mas não apenas trazendo de volta o que foi perdido. Deus faz algo ainda maior. Ele transforma o interior de Jó, fortalece sua fé, aprofunda sua confiança e mostra que o controle nunca saiu das mãos do Senhor.
E isso precisa entrar no seu coração agora. Deus não perdeu o controle da sua família. Mesmo quando tudo parece desorganizado, mesmo quando há distância, mesmo quando há feridas abertas, Deus continua presente. Ele vê o que você não vê. Ele trabalha onde você não consegue alcançar. Ele age no silêncio, no tempo certo, da maneira certa. Talvez você esteja esperando uma mudança externa, mas Deus começa dentro. Ele toca primeiro o coração. Ele molda pensamentos, cura emoções, transforma atitudes. A palavra nos ensina que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma promessa viva. Um novo começo não significa apagar o passado. Significa não ser mais controlado por ele. Talvez na sua família existam palavras que ainda ecoam, erros que marcaram, decisões que trouxeram consequências. Mas Deus não trabalha limitado pelo passado. Ele trabalha com redenção. E redenção significa que aquilo que parecia perdido pode ganhar um novo significado nas mãos de Deus. Mas há algo importante que você precisa entender. Deus inicia, mas você precisa responder. Assim como o filho pródigo precisou se levantar e voltar para casa, assim como Jó permaneceu fiel no meio da dor, assim como tantos personagens bíblicos decidiram confiar, mesmo sem entender, você também é chamado a dar um passo. Talvez esse passo seja perdoar. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja silenciar uma discussão. Talvez seja começar uma nova atitude dentro de casa. Deus não exige perfeição. Ele pede disposição. E enquanto você caminha, Ele age. Há momentos em que Deus parece em silêncio, e isso pode confundir o coração. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É trabalho invisível. Enquanto você não vê, Ele está alinhando circunstâncias. Ele está tratando corações. Ele está preparando encontros, palavras, momentos que vão marcar uma mudança. E quando o tempo certo chega, aquilo que parecia impossível começa a acontecer de forma simples, mas poderosa. Agora, neste momento, eu quero te convidar a fazer algo profundo. Não apenas ouvir, mas declarar. Porque há poder quando a fé é expressa. Eu creio, Senhor, em Ti. Creio que Tu és o Deus que restaura, o Deus que recomeça, o Deus que transforma. Creio que o Teu amor alcança a minha família, que a Tua graça é maior do que qualquer erro, que o Teu propósito continua de pé. Creio que não estamos esquecidos, não estamos abandonados, não estamos sem direção. Creio que um novo começo já está sendo preparado, mesmo que ainda não seja visível. E agora, com reverência, nos unimos na oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com humildade e devoção, elevamos também nossa voz em intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneça por alguns instantes em silêncio. Sinta a presença de Deus envolvendo o seu coração, não como uma emoção passageira, mas como uma certeza profunda. O que Deus começa, Ele termina. Talvez hoje você ainda não veja a mudança completa. Talvez ainda existam desafios dentro da sua casa. Mas algo já começou. Algo já foi tocado. Algo já foi alinhado no mundo espiritual. Continue caminhando. Continue confiando. Continue orando. Porque um novo começo não acontece de uma vez. Ele se constrói dia após dia, decisão após decisão, atitude após atitude. E Deus está com você em cada passo.
Se essa mensagem falou ao seu coração, permaneça conosco nessa caminhada. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e volte no próximo encontro, porque Deus ainda tem mais a falar com você e com a sua família. Que a paz de Deus guarde o seu coração, que a esperança renasça dentro da sua casa e que você nunca se esqueça: aquilo que parece o fim pode ser o início do maior recomeço que Deus já preparou para a sua história.